presidente da União Nacional dos Auditores Fiscais da Receita Federal vai precisar prestar um depoimento à PF. Fala, Rafael Procópio. O presidente da Unafisco Nacional, Kleber Cabral, foi intimado a depor à Polícia Federal nesta sexta-feira. O depoimento foi marcado por ordem do ministro do Supremo, Alexandre de Moraes. Cabral fez críticas à operação da PF contra auditores da Receita Federal por suspeita de vazamento de dados sigilosos de ministros do STF. A operação também foi determinada por Moraes como parte do inquérito das fake news, do qual ele é relator. Em entrevista, o presidente da Unafisco afirmou que medidas impostas aos auditores alvos da operação constrangem a categoria e impactam diretamente na atuação. Segundo ele, esse tipo de medida busca humilhar, constranger e amedrontar. Na terça-feira, a Polícia Federal cumpriu 4 mandados de busca e apreensão, um no Rio de Janeiro, outro na Bahia e 2 em São Paulo. Os 4 alvos da operação tiveram celulares apreendidos, foram afastados da função pública e vão usar tornozeleira eletrônica. Eles também tiveram os passaportes cancelados e estão proibidos de sair do país. Essa notícia é inacreditável. É inacreditável. O Kleber Cabral, ele é presidente de uma entidade de classe, Unafisco. E ele, no mandato dele, né, ele exerce o direito de crítica. Está previsto. Como cidadão, ele pode falar sobre qualquer assunto. Qual foi o crime que ele cometeu? Qual foi a fala desrespeitosa que ele fez? Ele não pode criticar uma decisão do senhor Alexandre de Moraes? Ele pode estar certo, ele pode estar errado. Não é essa a discussão. Ele se posicionou como um sindicalista, ele se posicionou em defesa dos funcionários da Receita Federal. Onde é que está o erro dele? Qual é a parte da fala dele quando ele diz que constrange a hierarquia, humilha? Ah, mas não humilha, não constrange. Pouco importa se humilha, se não humilha, se constrange ou não constrange. Ele acha que constrange e que humilha. Então ele tem que falar que não constrange e não humilha. Quer dizer, se ele desse uma declaração dizendo a decisão do ministro Alexandre de Moraes não constrange e não humilha, ele não iria ser chamado a depor. Porque ele estaria puxando o saco da autoridade. Ele estaria fazendo aquilo que acadêmicos de Niterói fez com o Lula. Então, se ele fizer o que acadêmicos de Niterói fez com o Lula, com Alexandre de Moraes, ô, viva o Moraes, aí tudo bem. Agora, se ele fizer uma crítica ao Moraes, ele é chamado a depor na Polícia Federal. Aliás, depoimento marcado para hoje, 15 horas por videoconferência. Por quê? Quer dizer, a gente está numa loucura. A gente não, né? Os ministros do Supremo Tribunal Federal deveriam sentar numa sala. Tem uma sala do Google nos Estados Unidos que é silêncio absoluto. Diz que você não consegue ficar lá durante 1 minuto, você enlouquece. Deviam botar os ministros da Suprema Corte nessa sala para que eles ficassem conversando e chegassem a uma conclusão. Eles são a favor da democracia? Ou eles só estão defendendo a democracia quando eles entendem que a democracia está sob ameaça? A democracia não está sob ameaça quando um dirigente da Unafisco dá uma declaração e é chamado a depor por ordem do ministro Alexandre de Moraes no inquérito das fake news, sendo que o presidente da Unafisco não é investigado no inquérito das fake news. Ele vai lá e enfia o cara no inquérito das fake news. Então temos um inquérito das fake news, que é um balde, e naquele balde ele coloca quem ele quer. Agora é o cara da Unafisco, amanhã é um jornalista, depois da manhã é um político. Claro, desde que se façam, deem declarações ou façam afirmações que desagradem. Pode ser que num dia ele acorda mais bem-humorado, aí ele não fica desagradado. Aí tem um dia que ele acordou mais desagradado, aí ele vai lá e chama o cara para depor. E o Kleber Cabral tem que depor, porque se ele não for depor, alguém vai buscar ele em casa. Quer dizer, por que o direito de crítica num país democrático é proibido, é contido por alguém que fez vários discursos dizendo que, graças aos seus poderes extraordinários e sobrenaturais, a democracia no Brasil está mantida. Mas que democracia que ele defende? Eu queria que ele fizesse um texto,
ou fizesse um pronunciamento, ou aproveitasse um desses votos insuportáveis que os ministros do Supremo dão, para enfiar um pedaço lá, um arrazoado, sobre qual é o conceito dele de democracia, para a gente entender e se adaptar. De repente pode ser útil para o Kleber Cabral, para as outras pessoas, para não cometerem o erro, né, de levar a sério a Constituição, achando que eles podem se guiar pela Constituição. Tem que se guiar pela Constituição com o apêndice do texto do Alexandre de Moraes, com o apêndice do texto do Dias Toffoli, com o apêndice do texto de qualquer outro ministro do Supremo Tribunal Federal. O direito de crítica é um direito constitucional. Mas se o Alexandre de Moraes puder nos ajudar, ele faz um texto, Minha Democracia, num papel pautado, sabe aqueles papéis pautados que tem para você colocar o M maiúsculo, maiorzinho, aí você faz minha e faz aquele azinho de escola, aí ele põe Minha Democracia e escreve embaixo quais são os valores democráticos do seu Alexandre de Moraes que complementam a Constituição brasileira, que é um texto imperfeito. É um texto imperfeito, é um texto que foi escrito por um conjunto de constituintes que a sociedade escolheu, mas afinal não são pessoas tão iluminadas, né, quanto o Alexandre de Moraes. O Alexandre de Moraes, com quem Deus foi generoso e deu a ele o poder de interpretar a democracia de um jeito muito mais sofisticado do que os constituintes, ele podia colaborar com a sociedade. Aí o Kleber Cabral vai aprender, todo mundo vai poder aprender um pouquinho. O que é a democracia do Alexandre de Moraes? É a mesma democracia da Constituição brasileira? Se é a mesma, não precisa escrever. Aí escreve que é a mesma. Mas se for a mesma, não pode chamar o Kleber Cabral para depor. Nem pode ter um inquérito mantido, aberto, que já está podre de vírus, bactérias. Se fosse uma comida, ia estar estragada. E ele não fecha nunca, porque aí é a gavetinha dele, onde ele enfia todas as coisinhas que estão incomodando. E o camarada tem que depor na Polícia Federal para falar o quê? O que o Kleber vai pedir desculpa? Ele vai dizer que ele não quis dizer? Ele quis dizer. E ele quis dizer, e ele pode dizer. Ele não pode falar que a decisão constrange? Ainda que não constranja, é a opinião dele. Ele não está fantasiado com uma máscara e que não é ele. É ele, é a minha opinião. Ele está falando, é a minha opinião. Eu acho isso. E ele está mandatado? Tá. Por quê? Porque ele é o presidente da Unafisco ou ele é um cidadão. Não importa. Então, a gente está num momento delicado. Não é porque o Alexandre de Moraes acha que ele salvou a democracia com seus superpoderes que ele pode aplicar o conceito individual de democracia dele e que na democracia do Alexandre de Moraes cabe ou não cabe essa ou aquela declaração. No conceito de democracia do Alexandre de Moraes não pode o Kleber Cabral protestar. No conceito de democracia do Alexandre de Moraes ele pode distribuir tornozeleira eletrônica para todo mundo. No conceito de democracia do Alexandre de Moraes as pessoas quebram os princípios democráticos porque são os dele. Então que ele escreva num pedaço de papel de uma maneira bem didática para que a gente não erre, né? Se a gente quiser seguir ou eventualmente a gente usa esse documento para questionar no Supremo Tribunal Federal ou em órgãos médicos, né? Colocar em discussão médica, porque tem um problema em curso. É um abuso achar que uma crítica clara a uma operação, a uma investigação, é uma crítica legítima, e eu não estou dizendo que tem que ser certa, porque você garantir o direito de protesto só quando a pessoa está certa, aí fica fácil, né? Dá 10 para o cara que tira 2, põe 2 mais 2 é 4, ele tirou 10. Não, você tem que garantir o direito de crítica quando o camarada está errado. E o limite é o crime. Qual foi o crime que o Kleber Cabral cometeu? Ele não gostou da operação, aí ele vira um pária, ele tem que depor na Polícia Federal, vai sair de lá com tornozeleira também. Isso é uma barbaridade que está acontecendo.